O Afundanço. Sejam bem-vindos ao último episódio de 2024 de O Afundanço. O meu nome é Luís Janes e o que poderei dizer deste ano que agora termina? A nível pessoal, foi um ano cheio de mudanças na minha vida ligada ao basquete, a provar que, por muito que planeemos, o imprevisto vai sempre comandar a nossa vida. Novos e desafiantes projetos apareceram e muitos mais afundanços vão surgir. A nível basquetebolístico, não estamos melhor que no final de 2023, pois, se bem se lembram, nessa altura tínhamos 4 equipas a disputar as ligas Betclic e agora estamos reduzidos a metade. Foi igualmente o ano em que o basquetebol a nível nacional continua a perder protagonismo para outras modalidades de pavilhão e, a meu ver, é mais que a altura das pessoas ligadas ao basquete pensarem o que desejam para esta modalidade no futuro. Temos um produto de imensa qualidade e não o estamos a conseguir vender, entre aspas, como ele merece. Mas, como cada ano traz novas oportunidades, não desesperemos e vamos continuar a lutar para dar ao basquete a visibilidade que ele merece. Se possível, começando por apresentar espetáculos de maior qualidade. Sim, sou da opinião que um jogo de basquete deve ser encarado como um espetáculo e assim motivar mais pessoas a comparecerem nos pavilhões. Essa mudança devia passar igualmente por uma alteração no procedimento das pessoas que gerem os clubes, de modo que haja mais informação sobre o que se passa nas suas instituições, chegando assim a um público mais vasto com vantagens para patrocinadores e demais intervenientes no processo, podendo assim ser mais fácil conseguir captar novos elementos, seja jogadores, seccionistas, dirigentes, etc. Sei que é uma tarefa hercúlea, pois a nossa sociedade não está muito virada para saber de mais nada que não seja futebol, mas as mudanças muitas vezes acontecem. Não são fáceis de conseguir e a muitas alturas parece uma luta inglória. Porém, acredito que no fim o resultado vai ser positivo. Agora, como esta introdução já vai longa, vamos ao que interessa, que são os jogos. E, como estamos em pleno período de festas, não houve muitos, mas ainda houve alguns, e estes foram os resultados. E vamos começar, como normalmente, com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal voltou à sua senda de maus resultados, pois foi até casa da Ovarense e foi derrotado por 87-71. Nesta competição, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar, continua o Benfica, única equipa ainda invicta que segue com 9 jogos, 9 vitórias e 18 pontos, enquanto o Imortal continua no 12º e último lugar, novamente isolado com 9 jogos, 1 vitória, 8 derrotas e 10 pontos. Na parte feminina não houve Liga Betclic feminina, pois disputou-se a Taça de Portugal com o jogo Clube Popular de Natação Imortal, onde a equipa algarvia venceu por 75-68 e foi apurada para a seguinte eliminatória desta competição. Os nossos parabéns ao Imortal. Vamos então falar da Pro Liga, primeira fase Zona Sul, onde só se realizou um jogo, que foi o Clube de Basquete de Queluz contra o Portimonense. O resultado a sorrir à equipa de Queluz por 96-86, em virtude do jogo seguinte, que era o Imortal Sub-23 com o Lusitânia dos Açores, ter sido adiado para dia 9 de janeiro, pelas 11 da manhã. Na classificação desta competição temos, pois, em primeiro lugar o Cabo Madeira, com 12 jogos, 8 vitórias, 4 derrotas e 20 pontos, estando a equipa de Albufeira em terceiro, com menos 2 jogos, em virtude de ter deste jogo adiado, 10 jogos, 7 vitórias e 3 derrotas, empatado em pontos com o Portimonense, que segue com 11 jogos, 6 vitórias, 5 derrotas, e o BSA, que segue com 12 jogos, 5 vitórias, 7 derrotas, todos com 17 pontos. No fim, uma confusão pegada, um com 10 jogos, outro com 11 e outro com 12. O que significa que, no meio disto tudo, para as equipas algarvias ainda está tudo em aberto, mais ainda para a jovem equipa de Albufeira, que segue com 2 jogos a menos que os seus rivais. Passamos agora para a primeira divisão. Vamos falar da primeira divisão masculina. Começamos com a zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Ponte Sor continua com a sua brilhante carreira. Desta vez a vítima foi o Faial Sport Clube dos Açores. O Elétrico venceu por 72-52. Na classificação desta série temos, pois, o Belenenses no topo da tabela com 9 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas e 16 pontos, seguido por duas equipas empatadas com 15 pontos, o Elétrico e a ABA.
A equipa alentejana com 9 jogos, 7 vitórias, 1 derrota e 1 falta de comparência. E a equipa albicastrense com 9 jogos, 6 vitórias e 3 derrotas. Continua um campeonato muito nivelado este. Vamos continuar na primeira divisão, vamos passar para a Zona Sul, onde os resultados foram os seguintes. O Clube de Basquete Albufeira recebeu e foi derrotado pelo Basquete Almada Clube por 50-60. Enquanto que o Scalipos de Setúbal recebeu e derrotou o Portimonense Sub-23 por 86-75. Nesta zona, o Ginásio Olhanense segue isolado no primeiro lugar, invencível, com 9 jogos, 9 vitórias e 18 pontos, seguido por outra equipa algarvia, Portimonense Sub-23, que segue empatado com a equipa do Basquete Almada, ambas com 10 jogos, 6 vitórias, 4 derrotas e 16 pontos. Por sua vez, no extremo oposto da tabela temos o CBA, que ainda não conseguiu o sabor da vitória, seguindo em último lugar com 9 jogos, 9 derrotas e 9 pontos. No entanto, podemos sossegar os apoiantes da equipa do Algarve, do CBA, pois esta equipa reforçou-se bastante neste fim do ano. Esperamos que para o ano as coisas voltem a entrar nos carris e a equipa algarvia começa a amealhar vitórias. Vamos passar agora para a primeira divisão, parte feminina, Zona Sul, onde os resultados foram os seguintes. O Carnito Clube recebeu e foi derrotado pela ACD Ferragudo num jogo emotivo e só decidido no último suspiro. Foi derrotado por 64-65 pela equipa algarvia. Por sua vez, André de Rezende recebeu o Belenenses e venceu folgadamente por 89-41. Finalmente, o Ginásio Olhanense conseguiu a sua primeira vitória neste campeonato. Recebeu e derrotou o CIMEC por 70-60. Após estes jogos, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar, continua o Sporting de Portugal a manter um registro imaculado, 11 jogos, 11 vitórias, 22 pontos, sendo que a equipa de André de Rezende mantém o terceiro lugar com 11 jogos, 8 vitórias, 3 derrotas e 19 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo, mesmo com a saborosa vitória deste fim de semana, manteve o quinto lugar com 11 jogos, 6 vitórias, 5 derrotas e 17 pontos. Finalmente, o Ginásio Olhanense, que conseguiu uma brilhante e moralizante vitória, que lhe vai dar ânimo para o difícil ano que aí vem, ainda não conseguiu sair da última posição, seguindo nesta altura em 10º lugar com 11 jogos, 1 vitória, 10 derrotas e 12 pontos. Passamos agora para a segunda divisão masculina, Série Sul D. Nesta série só houve um jogo, foi o Real Clube Valcavalo recebeu o Clube Elvense Natação e derrotou copiosamente por 116-46. Na liderança desta série da segunda divisão masculina houve uma alteração, pois o Seixal foi derrotado em casa pelo Barreirense Sub-23 e em virtude deste resultado agora seguem ambas as equipas empatadas no topo da tabela, com 11 jogos, 9 vitórias, 2 derrotas e 20 pontos, sendo que André de Rezende baixou de terceiro para quarto, seguindo empatada com o Real Clube Valcavalo, ambos com 11 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas e 18 pontos. Em relação às restantes equipas alentejanas, continuam nos lugares da semana passada, 7º posto para a Associação Juvenil de Estremoz, com 11 jogos, 1 vitória, 10 derrotas e 12 pontos, enquanto o Clube Elvense Natação segue isolado no último lugar, o 8º, ainda sem vitórias, 11 jogos, 11 derrotas e 11 pontos. Passando agora continuando na segunda divisão masculina, passando para a fase Sul, Zona Sul E, os resultados foram os seguintes. Os Tubarões de Quarteiras receberam e venceram sem problemas os Gaviões de São Brás por 90-40, enquanto que o Cabo Grândola foi derrotado amplamente pelo Ginásio Olhanense em casa do Cabo Grândola por 66-113. Finalmente, o Atlético de Reguengos, no derby regional contra o Beja Basket, venceu com alguma facilidade por 77-57. Nesta série da segunda divisão, o Ginásio Olhanense Sub-23 continua na primeira posição, com 11 jogos, 10 vitórias, 1 derrota e 21 pontos, enquanto os Tubarões de Quarteira ocupam agora o segundo posto com 11 jogos, 8 vitórias, 3 derrotas e 19 pontos. Por sua vez, os Bons Joanenses ocupam agora o terceiro lugar, com 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas e 18 pontos. Nos lugares seguintes temos agora 3 equipas empatadas com 16 pontos, pois ao Cabo Grândola e ao Beja Basket juntou-se agora o Atlético de Reguengos, seguindo todas com 11 jogos, 5 vitórias, 6 derrotas e os já falados 16 pontos. Por fim, a fechar a classificação, temos
os Gaviões de São Brás, que seguem com 11 jogos, uma vitória, 10 derrotas e 12 pontos, e finalmente, a fechar as contas, o ACD Ferragudo, que tem 10 jogos, uma vitória, 9 derrotas e 11 pontos. E como já não houve segunda divisão feminina, que já estavam no gozo das festas natalícias, vamos passar para os jogos que vão acontecer na próximo fim de semana. Portanto, vão ser poucos, vai ser só as ligas Betclic e a Pro Liga que vão estar em ação. As restantes equipas já todas pararam até o primeiro fim de semana de janeiro. E os jogos vão ser os seguintes. Portanto, vamos começar com a liga Betclic masculina, onde o Imortal vai ter uma oportunidade de ouro de fechar o ano com uma vitória. Vai receber o Galitos do Barreiro. Recordo que o Imortal é 12º, enquanto que o Galitos do Barreiro é o 9º. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 28/12, pelas 15h30. Passamos agora para a parte feminina da Liga Betclic, onde o Imortal vai ter um jogo muito complicado. Vai até a casa do Sportiva dos Açores. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa, em Ponta Delgada, dia 29 de dezembro, pelas 15 horas. E vai ser um jogo entre o 5º classificado da Sportiva contra o 6º do Imortal. No jogo que aqui há umas semanas eu consideraria que o Sportiva era o amplamente favorito, nesta altura, mercê dos últimos resultados e das últimas exibições do Imortal, estou convencido que o favoritismo pode ser repartido 50-50. Vamos falar agora da Pro Liga, primeira fase Zona Sul, onde os nossos representantes têm os seguintes desafios. O Portimonense recebe o Barreirense, Portimonense que é a 4ª enquanto o Barreirense é 6º, num jogo vai ser muito emotivo, também com prognóstico muito reservado, são duas equipas muito equilibradas. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, em Portimão, dia 28 de dezembro, pelas 18 horas. Enquanto que o Imortal Sub-23 vai ter uma deslocação até a casa do Benfica Sub-23. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa, dia 29 de dezembro, pelas 19 horas. E neste jogo, embora seja em casa do adversário, considero que o Imortal é favorito. Recordo que o Benfica Sub-23 é o 8º e último, enquanto que o Imortal está a fazer uma campanha muito brilhante e é 3º classificado. Relembro igualmente, são as únicas equipas Sub-23 neste campeonato. E assim termina o panorama dos jogos para o próximo fim de semana. Não vão ser muitos, mas a época de festas assim obriga. Nós vamos ficar por aqui, vamos nos despedir com amizade. Desejo-vos uma excelente passagem de ano, um grande ano de 2025 e nós por o ano conversamos. Entretanto, até lá já sabem, divirtam-se e apoiem o basquete.